Oi, bem-vindos e bem-vindas à live de hoje. Esse frio, olá, boa tarde, bem-vindo todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre intestino. Deixa eu fixar aqui. Foi unânime a enquete, as pessoas votando nesse tema. Eu acho que é um tema que ainda pega muitas pessoas, né? Principalmente mulheres, por uma série de razões, principalmente socioculturais, né? Que a gente entra muito nesse conceito de que a mulher, ela nem sempre teve a liberdade de falar de cocô e de ir ao banheiro com a mesma tranquilidade e abertura que os homens, né? Então, já começa aí essa certa repressão sobre o assunto, né? E tudo que é reprimido, que vira tabu, né? Que não pode falar, não pode sentar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o corpo ele vai arquivando essas memórias e esses comandos. Então ele entende que é algo bem tabuzado mesmo, é algo bem delicado para ser tratado, e isso pode gerar um condicionamento de entrave mesmo, né? De travar um processo fisiológico por um comando do inconsciente. Então a gente vai ver isso dentro da questão do Ayurveda, como que isso funciona, mas basicamente tudo que a gente pensa e a gente sente interfere diretamente no funcionamento do nosso intestino e no desenvolver e no equilíbrio ou desequilíbrio das nossas emoções, tá? Então, assim, quando a gente vai falar de intestino, dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente tem que falar de um conceito muito importante dentro de todo o conceito de digestão, que para o Ayurveda a gente chama de Agni. Então, Agni é uma palavra sânscrita que diz respeito à nossa capacidade de absorver o que a gente precisa e eliminar o que a gente não precisa. Então, dentro do conceito do Ayurveda, Agni é a capacidade de transformar aquilo que não é você em você. Então, eu tenho aqui um brócolis. Então, se eu tenho, né, o meu Agni é a capacidade de transformar esse brócolis em Chanda, tá? Então, esse brócolis, ele vai ser digerido, vai ser assimilado por mim, a partir do momento que eu comi esse brócolis, ele vai ser absorvido e aquilo que não é necessário, ele vai ser eliminado, certo? Então, dentro do conceito do Ayurveda, se eu tenho um bom Agni, eu tenho essa capacidade de realizar essa função, de digerir, de absorver e eliminar o que não é bom. Se eu tenho um Agni ruim, que não funciona direito, um Agni desequilibrado, ou intoxicado, ou fraco, a gente vai chegar lá, vou explicar melhor para vocês como funciona isso. Você não tem essa habilidade de absorver o que você precisa e eliminar o que você não precisa. E aí, se você tem um intestino que não funciona, ou seja, porque o seu Agni, por qualquer questão que seja, não está funcionando como deveria, você vai acumulando resíduos, e que esses resíduos, para o Ayurveda, a gente chama de ama, que é tudo aquilo que foi assimilado e não foi digerido, né? Não foi nem absorvido e não foi nem eliminado. Então, esse ama, né, vai ficar no seu corpo, porque ele não vai para lugar nenhum, nem entra, nem sai, então ele fica ali. E aí ele volta para sua corrente sanguínea, circula pelo seu corpo essas toxinas e se instalam em algum lugar que tem uma propensão maior a ter um desequilíbrio, por qualquer questão que seja, genética, por hábito, enfim. Então,
resumindo tudo isso que eu acabei de falar, o Agni, ele é, pro Ayurveda, o centro da saúde. Se você tem um bom Agni, você tem uma boa saúde. E as doenças pro Ayurveda são formadas por essa dificuldade de digerir o que precisa ser digerido e eliminar o que precisa ser eliminado. E quando a gente fala de Agni, não é só disso aqui, não é só de comida, né, de alimento. Tudo, e eu já falei várias vezes isso aqui pra vocês, tudo que entra em contato com a gente, seja por qualquer um dos nossos 5 sentidos, né? Isso inclui sentimento, isso inclui emoção, isso inclui pensamento, tudo que entra em contato com a gente é assimilado. E se não for digerido e não for eliminado, vira toxina. Então, aquela discussão que você teve com seu marido, ou que você teve com a sua namorada, ou com seu esposo, ou com seu irmão, ou com seu pai, ou com sua mãe, e que ficou entalado aqui, olha, eu não digeri o que ele falou pra mim. Eu não digeri aquela história. Isso aí vai virar toxina física, né? Então, a gente precisa aprender a cuidar do nosso Agni se a gente quer ter saúde. Então, assim, resumidamente, se você não tem um intestino que funciona, né? Você não tem habilidade de absorver e eliminar, você não está saudável. Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem várias portas de entrada, né, na questão do quesito alimentar, e uma saída, né? Então, assim, você faz várias refeições por dia. Você toma café da manhã, você lancha, e você almoça, e você lancha à tarde, você janta, e você faz uma ceia. Então, a grande maioria das pessoas come aí de 3 a 4, 5 vezes por dia. E a grande maioria das pessoas vai no banheiro uma vez por dia. O que pra muita gente tá ótimo, né? Eu vou no banheiro uma vez por dia, tá tudo certo. E tem gente que fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Então, se a gente imaginar, né, que você tem que tirar o lixo da sua casa e você vai, coloca um saco de lixo lá no chão da sua porta, e aí você depois ninguém recolheu, aí você coloca mais outro, ninguém recolheu, você coloca mais outro, aí 3 dias depois, quantos sacos de lixo vai estar na porta da sua casa? Isso, além de ser extremamente insalubre, né, para sua casa, por causa de cheiro, de higiene, de rato, de barata, de uma série de coisas, isso faz mal para você, né, que vai cheirar aquilo, que vai ter que ficar lidando com aquela podridão toda que tá ali dentro da sua casa. Então, uma pessoa que tem um intestino que não funciona, basicamente é isso que acontece. Ela tem que lidar com uma podridão, e isso, esse excesso de fezes acumulado, né, é até meio bizarro a gente pensar nisso, mas quando a gente pensa que se você não vai no banheiro, fica um acúmulo de fezes dentro do seu corpo, né? Isso para a sua microbiota ou para a sua flora intestinal, isso é terrível, porque as suas bactérias vão se alimentar disso, né? E a gente já sabe, aí a ciência moderna já vem falando disso há um bom tempo, e o Ayurveda fala disso há milhares de anos, né? Que a nossa imunidade, ela é devido a um bom funcionamento intestinal. E várias doenças, a relação de várias doenças relacionadas ao intestino, né? Doenças autoimunes, alergias crônicas, processos inflamatórios, ansiedade, né? Depressão. Então, várias doenças já estão sendo associadas à questão do intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Então, assim, gente, para o Ayurveda, a gente tem que entender que cuidar do seu Agni é muito importante. E essa questão do funcionamento do intestino, eu queria muito chegar aqui para vocês e falar, olha, tem uma solução mágica para todo mundo, e todo mundo faz isso aqui, anotem aí que eu vou falar, e seu intestino vai funcionar. Não é bem assim que acontece, porque a gente... Vou chegar lá, tá, Mônica? Eu vou responder essa questão. A gente é muito individual.
Porque cada um tem um Agni, o Agni ele varia de acordo com a estação, ele varia de acordo com o que você está fazendo, com o que você está comendo, com o estilo de vida que você vai ter, ele varia de acordo com os horários do dia. Então de manhã o meu Agni está de um jeito, à tarde ele está de outro, à noite ele está de outro. Então eu não posso falar que todo mundo tem que comer X de comida, tantas horas por dia, porque você vai ter um funcionamento do seu Agni totalmente diferente do meu, e da Maria, e do José, e por aí vai. Então, você precisa aprender a cuidar do seu Agni a partir da sua constituição, a partir da sua fisiologia, a partir da sua estrutura, da sua constituição. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, aqui a gente vai trabalhar com sugestões básicas, que todo mundo pode começar a incluir e mudar, né, e transformar na rotina, para começar a trazer mais qualidade de vida, né, e uma melhor capacidade de funcionamento do seu intestino, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender, ficar sem ir ao banheiro não é normal, tá? Não é saudável. Pode ser comum para você, mas não é saudável. Você ter dependências de gatilhos, né? Meu intestino só funciona quando eu tomo café. O meu intestino só funciona quando eu como muito, o meu intestino só funciona quando eu tomo laxante. Isso não é saudável, tá? Porque imagina, vamos pensar comigo, eu tenho muitos pacientes que falam assim, no nosso plano, no nosso projeto ayurvédico, a gente tira o café por um tempo para fazer a desintoxicação, e a pessoa fala, Xanda, eu tirei o café e meu intestino não tá funcionando direito. E eu vou falar, então tá, então vamos pensar, eu preciso do café para o intestino funcionar. Então vamos pensar que acabou o café do mundo. Aí você nunca mais vai no banheiro. Que coisa. Então a gente não pode depender de nada para ir no banheiro. Isso tem que ser um funcionamento fisiológico básico. E pro Ayurveda você tem que acordar já fazendo as suas limpezas, as suas necessidades e eliminar aquilo, porque à noite o nosso corpo ele é autolimpante, ele produz limpezas, né? Ele vai criando esse processo de purificação à noite. Então por isso que tudo aquilo que o seu corpo assimilou, digeriu, ou ele precisa que seja eliminado porque não foi útil para ele vai pedir que você faça isso logo depois que você acorda, porque ele exercitou todo esse trabalho e aí você acorda e termina de limpar. Então é por isso que a gente e quando come besteiras o intestino não funciona direito, é normal? Não é aí tipo assim, Raíssa, a gente entra no sentido de que o que é normal, né? Você ficar comendo besteiras, machucando o seu corpo, comendo um tanto de tralha que você sabe que te faz mal e ter que ficar lidando com as consequências disso, isso não é normal. A gente faz, mas a gente não deveria considerar isso normal, porque você está machucando o seu corpo, comer um bando de besteira, né? Imagina se acabar o papel higiênico, volte 3 casas, volte 10 casas. Então a gente tem que tentar entender qual que é a diferença entre o que é normal e o que virou comum, né? Então comer besteira não é normal, comer só produto industrial, alimentício e processados e ultraprocessados, minha vida ficou mais fácil depois que eu comecei a pedir comida congelada, isso não é normal, isso é comum. O seu corpo ele não funciona bem se você não der prana para ele. Prana é energia vital, né? Que a gente assimila por respiração e por alimentos ricos em prana, alimentos ricos em vida, né? Que são alimentos ricos em vida? Legumes, verduras, vegetais, grãos, hortaliças, ervas, especiarias, tudo que vem da natureza, tá aí pra nós, ó. Né? E aí vem o ser humano, cria um bando de slogan e rótulo e propaganda falando que tem a solução de todos os seus problemas, sendo que na verdade é ela que cria a grande maioria deles. E a gente cai, né? Então pro Ayurveda, o mais importante de tudo, gente, é que pra gente ser saudável, a gente precisa acompanhar a dinâmica da natureza. E a dinâmica da natureza sugere que você acorde antes do nascer do sol, que você coma alimentos naturais, que você se hidrate, que você tenha um estilo de vida saudável, né? E que você durma cedo e durma bem. É basicamente isso. Então, e é uma coisa muito difícil, né? Porque a grande maioria das pessoas não faz isso.
Então é o seguinte, se a gente tem um Agni que funciona, isso permite leveza pra gente. Leveza em todos os sentidos. Leveza física, leveza emocional, né? Leveza espiritual. E se a gente tem um Agni que não funciona, a gente tem um embotamento e um peso, né? Peso emocional, peso físico, peso do sono, peso da nossa qualidade energética, peso dos nossos sentimentos, tudo fica pesado, né? Então, tem uma frase muito bonita do Ashtanga Hridayam, que é um dos livros mais antigos do Ayurveda, que eu separei aqui para vocês e eu vou ler assim que meu telefone parar de pipocar. Então, é uma frase muito bonita que resume tudo que o Ayurveda traz pra gente. Aquele que se satisfaz diariamente com alimentos saudáveis e com atividades que discriminam o bom e o ruim em tudo, tá? Que não é apegado demasiadamente, apegado em todos os sentidos, assim, objetos dos sentidos, coisas, pessoas, que desenvolve o ato de caridade, que considera todos como iguais, né? Agindo com gentileza, com sinceridade, com perdão e mantendo a companhia de pessoas boas, torna-se livre de todas as doenças. Então, resumo da ópera: se você cuida de tudo que entra em contato com você, aqui, né? E com seu ambiente, você tem uma boa saúde, tá? Então, resumo da ópera é esse. Aí a gente vai falar assim, tá bom, Shana, então como é que eu faço para começar a ter mais saúde, cuidar do meu Agni e começar a funcionar direito e ter mais qualidade de vida? Então vamos começar pelo básico, que é o que a gente consegue trazer aqui, né? Para todo mundo conseguir aplicar sem nenhuma direção ou instrução individual. Porque igual eu falei para você, aquilo que serve para todo mundo não serve para ninguém. A gente precisa entender o que funciona para você conseguir resolver dentro da sua constituição o que é necessário e o que é desnecessário, tá? Então, assim, eu dei um exemplo básico aqui. Não, foi ontem na consultoria. Não, foi hoje para o paciente. Não sei mais. Um exemplo básico eu tô super vata, que é a Arriether, né? Então, eu tô super aérea, super ansiosa, super acelerada e meio desfocada e tudo. Então, coisas que me equilibram são alimentos mais terra. Então, se eu tô muito aérea, eu preciso comer coisa terra para me aterrar, para me fixar no solo e eu conseguir viver na terra, viver na matéria, né? Então, uma sopa, uma mandioca cozida com um pouco de manteiga, ghee e sal, para mim vai ser ótimo, tá? Para uma pessoa que tá cafa, ou seja, tá muito pesada, muito densa, né? Muito cansada e preguiçosa, esse tipo de alimento não faz o menor sentido para ela, porque vai aumentar um atributo que já está em grande quantidade para ela naquele momento. Então, não dá pra gente trabalhar com sugestões gerais demais, né, coringonas, assim, porque a Ayurveda é muito individualidade e percepção. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês conseguirem ir analisando isso e colocando em prática para tentar trazer mais qualidade de vida. Mas o importante é o seguinte: se você não está conseguindo ir ao banheiro e você se acostumou com o fato de você ter um intestino preso e você vive se esbafetando para fazer seu intestino funcionar de 3, 4, 5 dias, vai atrás de um profissional de saúde para te auxiliar, porque senão você vai ficar doente. Mesmo. Real. Não tem o que fazer. Você fica sem imunidade. A própria ansiedade exacerbada tem total relação com o intestino. Se você não cuida do seu intestino, você acumula fezes, né? Você alimenta a sua microbiota de um jeito negativo, né? O seu sistema de bactérias, suas colônias de bactérias de uma forma negativa com fezes, o seu emocional fica completamente desequilibrado. Suas químicas, né? Primeiro cérebro e segundo cérebro, as suas químicas que você vai liberar no seu cérebro, no seu sistema nervoso central, vai ser, não vamos chamar aí de químicas cagadas, né? Mas vamos falar de uma forma bonitinha, químicas intoxicadas, se é que vocês me entendem, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que
Sono, tá? Se você não dorme bem, seu intestino não funciona bem. Se você não dorme, não tem um sono com qualidade, o seu intestino não funciona com qualidade. Porque muito desse processo digestivo, ele vai ser metabolizado, ele vai ser processado durante o seu sono. Então, você precisa dormir bem, tá? Então, antes da gente entrar na questão do intestino, a gente vai falar um pouquinho de higiene do sono. O que vai te fazer dormir bem? Você, quando for deitar, 1 hora antes de deitar, você precisa botar a sua cabeça para descansar. Não queira produzir o dia inteiro, ler coisa o dia inteiro, trabalhar o dia inteiro, ver celular, computador o dia inteiro, antes de trabalhar, responder 1000 e-mails, fechar o computador e querer dormir, porque sua cabeça vai estar ligada a 1000. Você precisa informar para sua cabeça que ela precisa desligar, para você desligar e conseguir repousar. Higiene do sono, tá? Então, aprenda a dormir bem. Já passei chazinho de leitinho quente com noz moscada para vocês. Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá dormindo maravilhosamente bem. Volte a algumas casas lá no meu feed, leia o post. Tem canal no Telegram dando dica de chá, de sono, pra vocês dormirem melhor. Tô enchendo vocês de dica lá no Telegram. Tô um pouco atrasada porque realmente eu tô trabalhando muito esses dias, mas tá lá. Quem quiser, vai lá que tem dica pra caramba lá. Então, sono. Pronto, beleza. Finalizamos sonos, vamos para a parte digestiva. A boca é a porta da digestão, tá? Então, você precisa aprender a limpar a sua boca antes de começar o seu dia. Por isso que pro Ayurveda, raspar a língua tá tão na moda, tá? Raspar a língua pode ajudar muito no funcionamento do seu intestino. Por quê, Xanda? Porque à noite o nosso corpo é autolimpante, ele vai botando pra fora, ele quer te avisar o que não é legal mais pra ele, que precisa ser eliminado, então ele vai botando pra fora. Então a língua, na hora que a gente acorda, ela vai estar cheia de muco ou de toxinas, principalmente se você estiver muito intoxicado, a oportunidade que você tem de eliminar, ajudar o seu corpo a eliminar essas toxinas raspando a sua língua pela manhã, tá? Você pode dar um upgrade nas suas práticas ayurvédicas e comprar um raspador de língua, ou você pode pegar uma colher de inox na sua cozinha e colocar do lado da sua escova de dente e raspar a sua língua. Isso vai ser muito bom. O bochecho com óleo de coco não é pra todo mundo. Tô vendo um tanto de gente postando aí, bochecho com óleo de coco, bochecho com óleo de coco. Ele é muito legal, é uma prática ayurvédica, a gente chama de gandusha ou kavala, que são as duas formas de fazer o bochecho. Também ajuda no funcionamento do intestino, porque ele vai te ajudar nessa limpeza bucal, na flora bucal. A gente tem a flora bucal, tem bactéria pra caramba nessa parte da nossa boca. Então, o gandusha ou o bochecha ajuda a gente na eliminação dessas bactérias e fazer essa limpeza, mas não é pra todo mundo. Porque o bochecha é uma prática da manutenção da saúde, não é de cura, não é de apagar incêndio. Vai depender muito da sua situação, tá? Então, pra gente não indicar bochecho aqui, porque eu não sei a condição que você tá vivendo nesse momento, né? Se você já tem o hábito, você já consultou com um profissional e ele te recomendou, tudo certo. Mas eu gosto de sugerir você pegar uma pasta de dente natural. Não é pasta de dente fluoretada, cheia de químico e conservante e adoçante. É uma pasta de dente natural, tá? Quem quiser, no canal do Telegram eu já coloquei receita pra vocês de como fazer. Senão, tem 1 milhão de empresas já vendendo pastas de dente natural. Tem Pura Vida, tem Orgânico Natural, tem vários. Agora fugiu um pouco não, mas enfim. Você vai escovar os seus dentes depois de raspar a língua. E raspar a língua, gente, ou é colher ou é raspador. Não é escovar a língua, porque quando eu falo raspar é pra raspar. Se fosse pra escovar, escovar. Então, escova não raspa a língua. Escova a língua. E é tipo você querer tirar o sabão do seu piso de madeira com vassoura piaçava, tá? Você tem que tirar o sabão do seu piso de madeira com um rodo. E é isso que a colher vai fazer por você, tá? Então, você vai escovar o seu dente com a pasta de dente natural, bonitinho, né? Pode depois escovar a língua se você quiser, depois de ter raspado. Vai bochechar com água morna. E a própria pasta de dente vai te ajudar a fazer essa limpeza. As ervas, né, da pasta de dente natural que você comprou vai te ajudar a fazer essa limpeza e também vai ajudar no funcionamento do seu intestino, tá? Então tá, então beleza. Aí agora, gente, vai pra parte depois de ingestão. Então assim, pro Ayurveda o nosso Agni é um fogo, é o fogo digestivo,
tá? Ele é quente. Ele é quente. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: se você começa o seu dia ingerindo algo numa temperatura parecida com ele, de quente para morno, né? Isso vai ajudar a equilibrar e reacender o seu Agni. Se você acorda e toma um copo de água gelada, você está esturricando o seu Agni. Você está apagando o seu Agni, tá? Então eu vejo muito isso, assim, a pessoa vai, é água com limão, ela faz uma limonada com gelo e toma. Ou ela, é água de coco, é super prânico, vou tomar água de coco. Aí pega uma água de coco gelada em jejum e toma. E isso, para o Ayurveda, é um absurdo, você está apagando o seu Agni. E outra coisa, dentro de um conceito bem da física, a água morna, quente para morna, ela é vasodilatadora. Então, na hora que você em jejum toma essa água morna, ajuda a abrir os seus canais para você fazer circular o que precisa circular, tá? Então, essa é a regra geral para todo mundo. Acordar e tomar um copo de água morna. De acordo com o seu dosha, lá no Telegram eu dei algumas sugestões, né? Água com limão é para vata, água com lima ou água morna é para pita, e água, um chazinho de kapha, um chazinho que seja para kapha, tá? Então você cuidou da sua boca, cuidou da sua digestão, e agora a gente vai para a parte da cozinha. Então, gente, o que acontece? Se você tem uma alimentação rica em alimentos processados, ultraprocessados, produtos alimentícios, muito açúcar, muita farinha e essas coisas assim, nem Jesus dá causa para fazer seu intestino funcionar. Então você precisa começar a comer comida de feira, tá? Comida de feira, comida de verdade, porque você vai aumentar a ingestão de fibras, né, da sua alimentação. Se você come muita carne, muito produto de origem animal, isso também atrapalha no funcionamento do seu intestino, porque carne não tem fibra, né? Isso acaba virando, se você tem um Agni que não funciona direito, não tem um fogo que vai te ajudar a digerir aquilo direito, aquela carne, que é um alimento extremamente pesado, vai virar uma maçaroca e vai ficar lá dias para ser digerido. Então a pessoa que tem problema intestinal, dificuldade de ir ao banheiro, ela não pode ficar enchendo a cara de carne, tá? Então, assim, Xanda, mas você está querendo pregar o veganismo aqui nessa live sobre o intestino. Não estou querendo pregar veganismo, até porque eu não sou vegana. Mas a gente tem que ter essa ideia, principalmente o Ayurveda traz essa ideia. O Ayurveda não é vegano, tá, gente? Tem muita gente que me pergunta isso. O Ayurveda não é vegano. A Ayurveda tem estratégias do Ayurveda que usa até xixi de vaca, esperma de crocodilo, tem tudo. Mas por questões pontuais, medicinais, né? Então, no seu dia a dia, você tem que ter uma alimentação o mais rica em fibras e vegetais possível. É tipo uma questão matemática aí para fazer o seu intestino funcionar. Então, já começa a rever essa condição, tá? E trabalhar isso. Aí agora a gente vai para a parte emocional. Isso é muito de kapha, tá? O kapha, como ele é terra e água, ele é muito pesado, muito denso, ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar as emoções de uma forma sutil, de uma forma equilibrada, de uma forma leve. Então, lembra que eu falei que quando a gente tá pesado, tudo pesa? Então, quando a gente tá pesado, corpo pesado, digestão pesada, a nossa emoção fica pesada e a gente fica com dificuldade de lidar com os nossos processos emocionais. Então, o kapha é muito... Quando ele está desequilibrado, isso acontece muito com ele, assim, essa dificuldade de processar, de fazer a frozen, let it go, de se libertar das coisas. Então ele vai remoendo aquilo e fica difícil de digerir aquilo, um acontecimento, seja um sentimento que for. E ele às vezes cria uma condição de tanto apego, tanto aterramento, tanta coesão, né? Tanta densidade, que nem do cocô ele libera. É o famoso apego até ao cocô na hora que tem que eliminar ele, tá? Então, muito que eu trabalho com os meus pacientes CAFAs, mais do que a gente arrumar a parte orgânica, né? Vamos cuidar da sua alimentação, vamos ingerir mais fibras e mais ervas e especiarias, vamos tomar trífala, vamos tomar suplementos ayurvédicos que vão ajudar no funcionamento do seu intestino, vamos cuidar desse processo emocional. O que está acontecendo, né, na sua vida, nas suas emoções, que você não está conseguindo processar, que você não está conseguindo se libertar, né? E aí, à medida que a gente vai transcendendo e trabalhando isso, automaticamente o intestino começa a funcionar também, porque você começa a trabalhar um comando no seu corpo de que está na hora de começar a circular.
Vambora, circular emoção, desapego, uma coisa que ajuda muito é você dar uma organizada no seu guarda-roupa, doar algumas coisas, vai desapegando, vai soltando, porque aí o seu corpo vai entendendo que você tá nessa energia de liberar, e aí o seu intestino ele compactua com isso de certa forma, mesmo que indiretamente. Então a parte emocional é essencial. Então, se pergunte, tá, eu tenho problema intestinal, eu tenho dificuldade de ir ao banheiro, então como é que tá a minha vida? Eu tenho alguma pendência, alguma questão que tá mal resolvida, que eu não tô conseguindo digerir, que eu não tô conseguindo me desapegar, que eu não tô conseguindo libertar? Faz esse questionamento pra você, vê se faz sentido isso, tá? E aí dentro da questão dos vatas, né, que tem o vata é seco e frio. Então, ai, mandei errado, peraí. O vata é seco e frio, então automaticamente ele já tem uma tendência, uma condição de... É quando o atributo de frio se instala no intestino grosso. Então parece que a digestão não acontece e essa eliminação ela não acontece. E aí vem distensão abdominal, vem gases, vem estufamento, vem sensação de empanzinamento, né? E ressecamento das fezes. Então isso é um quadro bem clássico de vata. Se você está se encaixando nessas qualidades, nesses atributos, o que você precisa fazer é melhorar a condição dos alimentos que você come, tá? Então, por exemplo, nessa pessoa que já tem esses atributos frios e secos, se ela come salada, por mais fibra que uma salada seja rica, né, que tenha muita fibra, são fibras que você não vai ter dificuldade, você não vai ter facilidade de metabolizar, de processar, tá? Então, basicamente é assim. O Agni é o fogo interno. Se você tem um bom Agni, você consegue cozinhar dentro tudo que você come. Cozinhar, absorver, eliminar. Tem metabolismo para fazer isso, tá? Se você não tem um Agni bom, seco ou instável, que não é no caso de Vata, no Ayurflix a gente vai falar muito sobre isso, os tipos de Agni, né, como identificar isso. Tem que cozinhar fora. Então, se não cozinha dentro, tem que cozinhar fora. Então, alimentos cozidos, refogados e assados vão ser de melhor metabolização e melhor digestão para você, tá? Então, a partir do momento que você já começa a fazer isso, né? Olha a gama de coisas, quando a gente fala de intestino, a gama de coisas que envolve. Então, assim, pro Ayurveda a gente não trata a condição. Não chega um intestino para mim. Nossa, tem aqui um intestino, senta aí que vamos cuidar de você. Igual é na grande maioria das vezes na visão da medicina moderna. Eu vou cuidar da pessoa, a pessoa que tem um intestino. Então, para eu cuidar da pessoa que tem esse intestino debilitado, eu preciso saber da vida dela, do estilo de vida dela, como é que tá o sono dela, como é que tá a emoção dela, como é que tá a percepção de mundo dela, como é que tá os horários dela, como é que tá a alimentação dela, como é que tá os horários das alimentações que ela faz durante o dia, a quantidade que ela tá comendo, a qualidade, eu preciso saber tudo, porque aí eu vou entender onde que tá errado, né, nessas práticas dela e o que eu preciso ajustar para aquela pessoa para que o intestino dela comece a funcionar. E, gente, tô falando assim, de coração para vocês, eu já tive, milhares de pacientes. Acho que todo dia eu atendo alguém que tem constipação, pelo menos uns 2 por dia, assim. Então, eu já atendi milhares de pessoas com problemas de constipação e gente que ficava 7 dias sem ir no banheiro, mais até, às vezes 10, e que conseguiu passar aí 2 vezes por dia. E a grande maioria dessas pessoas foi mais um trabalho de gerenciamento emocional, de lidar com esses processos emocionais, do que somente uma questão fisiológica, né, orgânica. Então, essa questão da emoção, ela é muito relevante e muito importante. Então, vamos voltando para sugestões agora das coisas que vocês podem continuar experimentando e aplicando na vida de vocês e mudando rotina. E o principal, gente, entender que aquilo que você está fazendo, provavelmente você vai ter que mudar. Se você não tem um intestino que funciona, provavelmente você vai ter que mudar muitas coisas que você está fazendo e aquilo que você está fazendo não está funcionando. Porque se estivesse funcionando, você estaria indo no banheiro todo dia, tá? E ficar dependente de laxante é um absurdo para sua saúde, para o seu corpo, para sua emoção, para sua imunidade, para tudo, tá?
Então tá. Então limpar a língua, já falamos sobre isso. Escovar os dentes com... Gente, eu tenho uma aflição dessas pessoas. Eu amo as pessoas que me mandam mensagem, juro. Mas eu tenho uma aflição das pessoas que mandam mensagens tipo avulsas. Oi, tudo bem? Como você está? Então, eu preciso... Ai! Isso é um teste pro meu pita, juro por Deus. Ui! Deus é mais. Então vamos. Não, tem tanto de pergunta que eu nem vi. Vou ver as perguntas agora. Limpar a língua, escovar dente com pasta de dente natural, bochechar com água morna, fazer uma meditação, começar a limpar a sua mente, tá? Então senta ali 5 minutinhos, fica em silêncio, aquecer o seu Agni, tomar um copo de água morna ou um chá pela manhã, para de tomar coisa gelada e diluir o seu Agni, queimar o seu Agni. Se acalme. É verdade. Então, aumentar, né, produzir essa vasodilatação pro seu peristaltismo, pro funcionamento do seu intestino. Alimento de feira, então pega todos esses alimentos de pozinho, de shake, de whey, de latinha, de caixinha, de embaladinho que você tá comendo e doa para alguém ou joga fora e começa a fazer um restart na sua alimentação. Vai na feira, compra lá legumes, verduras, vegetais e nova vida pra você. Aproveita que hoje é sexta, começa amanhã sábado e fala nova vida pra mim, pro meu intestino, pra minha saúde, tudo certo. Então, alimentação de feira, diminuir ou exclusão de alimentos processados e ultraprocessados, aumento de ingestão de fibras e água. Não adianta encher a cara de fibra e não beber água, porque senão vira uma maçaroca e não funciona. Igual as pessoas que tomam clorela ou tomam espirulina, ou tomam chia, põe chia em tudo. Descobri que chia faz bem pro intestino. A pessoa salpica chia em tudo, principalmente pita, que é muito intenso. O pita descobre a chia, e aí ele descobre tudo, e ele salpica chia, põe chia na banana, põe chia na sopa, põe chia... A chia só funciona, só vai fazer seu intestino funcionar se você hidratar ela. Se você não hidratar ela, ela vai te ressecar. São substâncias hidrofílicas, precisam de água para funcionar, para fazer esse papel de lubrificação, tá? Então, mais do que a gente usar a coisa que funciona, é usar a coisa que funciona da forma correta, né? Aí vem duas coisas muito legais que o yoga traz pra gente. Vocês estão rindo da minha cara, né? Que yoga traz pra gente, que são as posições, são os asanas, né? As posturas. Então, algumas posturas do yoga ajudam muito no funcionamento do intestino porque geram uma certa massagem, um certo movimento que vai ajudar nessa estimulação, né? Então, tem várias que eu gosto de sugerir. Você pode dar um Google, põe no YouTube, posturas do yoga que ajudam no funcionamento do intestino. E você vai, de manhã, abraçar os 2 joelhos, colocar os 2 joelhos abraçadinhos aqui, deitado, obviamente. Eu não vou fazer agora, que eu vou ficar ridículo igual um frango. Mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Abraça uma perna, solta, abraça outra perna, solta. Vai jogando os joelhos de um lado pro outro. Isso vai gerando um movimento. E a própria automassagem. Então você pode pegar aí um óleo de gergelim, que é um óleo super coringa pro Ayurveda. Nós vamos falar sobre isso. Eu tô de olho em você aí, ó. Você fazer uma automassagem para ajudar nessa estimulação, ajudar nesse circular, né, desse movimento aí para o seu intestino funcionar. Então a automassagem é uma coisa ótima. Cuidar do seu microbioma, por quê? Porque provavelmente se você zoou com o seu intestino demais, a sua colônia de bactérias boas e a harmonia entre bactérias boas e ruins provavelmente está muito zoada também. Então, o que você precisa fazer é harmonizar essas colônias, tá? Mas aí você não vai sair tomando probiótico por sua conta. Porque senão... Gente, vocês não podem me mandar WhatsApp durante a live. Eu tô muito vateada, eu fico completamente desnorteada aqui. Eu esqueço o que eu tô falando. Esqueci. Putz. Então você tem que cuidar do microbioma, mas isso não quer dizer que você vai ficar tomando probiótico sozinho, porque isso pode zoar mais ainda o seu microbioma. Então procura um profissional, um nutricionista, um profissional ayurvédico, um médico, ortomolecular, alguém que entenda de intestino para te ajudar nesse repovoamento aí, tá? E a questão da higiene do sono. Então são esses os pilares
Tem muito paciente meu aqui, olha, que tá de testemunha o tanto que já foi enfesado nessa vida. E o pior, quando você fica enfesado, você fica mal-humorado. Sua vida fica um saco. Desculpa a expressão, mas sua vida fica uma bosta. Literalmente. Porque o seu intestino não funciona, suas emoções ficam prejudicadas, o seu jeito de ver o mundo fica prejudicado, nada presta, você fica super irritado, super empanzinado, tudo que você come te faz mal, te dá distensão, te dá gases, a sua imunidade cai, porque fica tudo povoado de cocô. Olha só que coisa, gente. E aí você ir sem ir no banheiro, um dia sim, um dia não, tá? Então, algumas doenças que já são comprovadas que tem relação com o mau funcionamento do intestino. E também lembrando o seguinte, tá? A gente tá falando de intestino aqui, isso não serve só para as pessoas que têm o intestino preso, isso serve também para as pessoas que têm o intestino muito solto. Tem gente que se gaba aí, né? O paciente vem consultar comigo e se gaba. Eu vou no banheiro 2, 3 vezes por dia. Aí eu pergunto, como está a consistência? Aí a pessoa fala, mole. Eu falo, se ferrou. Não é pra ser, porque isso pra sua imunidade também é muito ruim. Então você tem que ter um cocôzinho bonitinho, não pode ser durinho e ressecado e não pode ser molinho, texturazinha líquida. Tem que ser um cocôzinho bonitinho, tá? E você tem que ir basicamente, proporcionalmente às quantidades que você come. Então acontece muito de paciente consultar comigo, a gente faz um trabalho de equilíbrio de éter, inclui o jejum, e aí quantidade de bolo fecal diminui, então a pessoa vai menos do banheiro, mas ela continua indo ao banheiro, mas ela vai menos. Aí ela fala, Xanda, meu intestino está aprendendo. Eu falo, seu intestino não está aprendendo, seu intestino está funcionando proporcionalmente à sua ingestão de alimento, tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Se você come 4, 5 vezes ao dia, o que é muito normal, infelizmente, hoje em dia, a pessoa faz vários lanches entre as principais refeições, você tem que, ir muito no banheiro, na teoria. E pelo contrário, pro Ayurveda, se você come mais do que a sua digestão dá conta de digerir, isso pode correr o risco de travar o bom funcionamento do seu Agni e do seu intestino, tá? Eu já vou ler as perguntas. Vocês estão danados aí hoje. O pau tá quebrando e eu tô aqui ignorando, fazendo a francesa, né? Fazendo a egípcia. Então, entendendo que se você tem um Agni que não funciona com qualidade, você acumula ama. Se você acumula ama, que é toxina, você adoece o seu corpo. E se você adoece o seu corpo, você tem não tem uma vida longa e leve, que é o objetivo da Ayurveda, proporcionar uma vida longa e leve para todo mundo viver muito feliz, tá? Deixa eu ler as perguntas aqui. Nossa Senhora. Tem alguma ordem específica nesse ritual matinal? Primeiro a raspagem, depois meditação, por exemplo, ou não interfere? Primeiro a raspagem, depois você medita. Primeiro você limpa, depois você medita. Oi, Titi, bem-vindo. Já respondi. Raspar até quando? Ficar transparente o muco? Raspar até tudo que dá pra sair. Agora, uma coisa importante. Se você tá raspando a sua língua e ainda fica uma camada branca que não saiu, aquela borra que fica presa na língua, aquilo é pura toxina. Então significa basicamente que o bicho por dentro tá pegando, tá? Sua digestão tá provavelmente muito prejudicada e muito intoxicada. Depender de melatonina para dormir também é tão absurdo quanto você depender de relaxante para ir no banheiro, tá? Virou moda, as pessoas descobriram melatonina, mas isso é muito absurdo. Desculpa jogar a luz isso aqui pra vocês. Quando eu não vou no banheiro, me sinto cagada real, não consigo fazer nada. Isso aí, Monique. Literalmente. Faço todo dia. Tem dias que língua acorda mais limpinha, dependendo do que comemos no dia anterior. TT, total. Dependendo do que você comeu no dia anterior, isso vai interferir muito. Hoje o paciente mandou foto da língua dela. Eu basicamente sabia tudo que ela tinha comido já no dia anterior. Que tava super pita, assim, a língua dela. Bem inflamada a digestão. Pura vida curcumina, não sei de onde veio esse assunto. Tirar sabão com vassoura. Água com limão quebra o jejum? Não. Esperma de crocodilo, tô aqui pensando como colhe esse trem. Retardado. Pessoa apegada não cura doença, se apega a tudo. Se apega até a doença, né? E já aconteceu vários casos, assim, de pacientes meus que... E isso eu não sei se é Hipócrates que fala isso, agora eu esqueci, realmente. Mas tem um filósofo aí que fala que
Hipócrates. Antes de curar a pessoa, você precisa perguntar se ela está disposta a se libertar daquilo que a fez adoecer. E é bem isso. Às vezes a pessoa não está preparada, né? Às vezes ela não tá, e muitas vezes ela sabe o que ela tem que fazer para melhorar a saúde dela, mas ela tá tão apegada àquilo, ou ela tá tão presa àquela crença de que ela não dá conta, ou que ela não consegue, ou que ela ainda precisa daquilo de certa forma, que não acontece, né? E quando a pessoa está com pita exacerbado, provavelmente tem um... Então, gente, o que acontece? Só para vocês entenderem. O fogo digestivo a gente entende como uma fogueira, tá? Então, assim, ele é quente, né? Então, ele tem que... Por isso que coisas quentes pro Ayurveda são mais fáceis de serem digeridas e metabolizadas pelo nosso corpo. Então, se você bebe coisa muito gelada, muito fria, você apaga o seu Agni. Então, assim, por Ayurveda, tudo que é gelado não é recomendado para nenhum dosha, nem para pita, que é muito quente. Então, sorvete, açaí, suco gelado, smoothies, essas coisas não é recomendado por Ayurveda, porque você está indo contra a dinâmica do seu funcionamento natural do seu Agni, que é uma temperatura quente, tá? Então, coisa fria, gelada, apaga o Agni. Coisa em excesso, comer em excesso abafa o Agni, tá? Então você deixa ele impotente. E se você come rápido demais, ou come coisas quentes demais, e come coisas picantes demais, você aumenta demais o seu Agni e acaba queimando tudo e reduzindo tudo a cinza. Então o caso do pita é mais ou menos isso. Ele fica muito forte, essa fogueira fica muito forte, acaba metabolizando tudo, queimando tudo, e aí ele tem diarreia e fica com a imunidade baixa, porque ele não consegue nem ter tempo e habilidade de absorver os nutrientes daquilo que ele comeu, tá? E isso não é bom. Mesmo. Por Ayurveda, tanto a pessoa que tem o intestino solto demais quanto a pessoa que tem o intestino preso demais é perigoso para a saúde. Você tem que ter um intestino que funciona com qualidade. E não é quantidade. Não adianta você ir no banheiro várias vezes, sendo que a consistência do seu intestino tá péssima. Monique, sinto que beterraba cozida me ajuda muito a ir no banheiro. Provavelmente por toda essa questão lógica que a gente falou do poder de processar e ter mais facilidade de digerir alimentos já cozidos, né? E a beterraba é muito vasodilatadora. Então é um alimento muito bom da gente usar para as pessoas que têm problemas do intestino de origem vata, não de origem kapha. Kapha não dá certo com beterraba cozida, tá? Pessoas enfesadas são irritadas, cuidar e acalmar. Muito bem, mami. Xanda, ter diarreia, às vezes menos tendo uma alimentação limpa, costuma ser desequilíbrio de pita. Acabei de falar disso. Adoro um deboche. Peristáltico, ó, falando aí como fisioterapeuta. Se movimentar, exercitar é essencial para o movimento peristáltico. Xanda, pro vata a ingestão de fibras ou gorduras? Os dois, tá? Porque ele é seco e frio. Pita é só Deus na causa. Ai, Lica, nem é. O pita equilibrado, ele é tão fofo, cara. O pita equilibrado, quando eu tô eu sou pita, quando eu tô equilibrada, minha vida flui tão maravilhosamente bem. Eu tenho uma capacidade de percepção, de entendimento, de discernimento tão maravilhosa, né? Que a Ayurflix, a gente tá falando muito disso, assim. A gente vai entrar muito na psicologia védica falando das gunas, né? Do estado positivo e negativo de cada dosha. Só pita online. Xanda, obrigada pelos ensinamentos. Eu que agradeço pela confiança. Fiquei muito feliz com o seu feedback hoje. Castanha e granola é bom pro intestino? Depende de quem que vai comer a castanha e a granola. Kefir de água é uma boa? Depende de quem vai tomar o kefir de água. Tudo depende, gente. Então, pra vocês entenderem, pro Ayurveda não é o caso da mandioca que eu contei pra vocês no início da live. A mandioca não é ruim ou boa pro intestino, vai depender de quem, né? Então, para algumas pessoas o kefir vai ser ótimo para a questão do intestino, para algumas pessoas vai gerar tanto processo fermentativo, vai virar uma bomba relógio e a pessoa vai ter tanta distensão abdominal. Por quê? Porque ela não está preparada naquele momento para adicionar, né, um efeito probiótico, né? Ela precisa limpar primeiro, desintoxicar primeiro antes de repovoar. Então é uma coisa muito individual. Eu tomo kefir de leite há 6 anos e bombacha também. Não sei o que é bombacha, eu acho que é kombucha. Desativa a notificação na hora da live. Eu também me perco se estou em reunião desativando. Eu esqueço. Putz, agora já foi. Eu tenho que colocar no modo avião. Não adianta desativar. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso.
O kefir e o kombucha mudou minha vida. O leite que eu uso, meu kefir natural, não é de mercado. Aí, Franci, maravilhosa. Não é qualquer cocô, é um cocô com style. Quero uma foto do cocôzinho bonitinho, como é? Só falta essa, né? Próximo post de show da Fogaça é um cocô. Pelo amor de Deus, vocês não fazem isso comigo não, gente. Tudo tem limite. Intimidade é uma coisa. Quem vai muito ao banheiro pode tomar água gelada pela manhã. Gente, ninguém pode tomar água gelada. Acabei de falar. Água gelada para qualquer doxa. Todo mundo tem um Agni quente. Agni é fogo, né? Se você joga coisas geladas, você apaga o seu fogo, você prejudica o seu Agni, você prejudica a sua saúde. Então, ninguém pode tomar nada gelado. Não é recomendado pelo Ayurveda você tomar coisas geladas. Ah, Xanda, mas se estiver muito quente lá fora, eu posso tomar água gelada? Você pode tudo, mas eu tô te falando que, de acordo com os livros védicos, os antigos, os textos védicos do Ayurveda, se você ficar tomando muita coisa gelada, você vai prejudicar a sua saúde, tá? Não é se você tomar um açaí no verão, você vai morrer, tá? Tem muita gente que é tão extremista que fica aí com essas ideias, assim, totalmente irracionais, assim. Não é que você vai fazer uma coisa na sua vida e você vai ficar doente, tá? É tudo uma questão de contexto, quantidade, frequência, tá? Então, assim, eu direto, assim, no verão eu tomo um açaí de vez em quando, tá tudo certo, mas se o meu Agni tá ok, ele dá conta de eventualmente lidar com esse tipo de situação. Mas se ele tá ruim e eu ainda jogo um balde de água fria nele, aí ele vai ficar péssimo. Quando estou com o intestino preso, fico sem fome alguma, tipo 24 horas sem fome. Normal? Devo me alimentar mesmo sem fome? Você não deve se alimentar mesmo sem fome. Pro Ayurveda, uma das piores coisas para a saúde que tem é você comer sem fome. Então você tem que cuidar do seu intestino para depois cuidar da sua fome e da sua alimentação. O intestino é o essencial, gente, é o pilar básico, assim, você precisa expulsar antes de colocar, porque senão vai virando uma pilha de coisa para o seu corpo começar a processar e isso vai exigir muito do seu corpo e vai exigir muito da sua saúde. Rapaz, a minha acorda branca direto, mesmo se eu viver de luz e água. Eu duvido, Rejane, se você começar a seguir direitinho por 10 dias o que a gente vem trabalhando há muitos anos, eu duvido que sua língua não acorda limpa. Duvido, mesmo. É porque de vez em quando você dá umas jacuzado. A live vai ficar disponível, eu vou ver se eu salvo a live e coloco no YouTube pra vocês. Eu gosto de colocar só as boas, eu não sei se essa ficou tão boa. Essa ficou boa? Ficou bom o conteúdo? Eu não lembro o que eu falei. O que você acha? Depende pra quem, de Vamana. Xanda, sou nova por aqui. Não sei meu dosha, mas no inverno não consigo tomar nada frio. Nem deve tomar nada frio no inverno. Posso tomar coisas mornas. Deve tomar o dia todo, inclusive água morna o dia todo. Eu não tomo nem água na temperatura ambiente, só água morna. No inverno, menor condição. Eu tomo uma água fria, temperatura normal, ambiente, eu já arrepio inteira de frio. Letícia, vou querer marcar uma consulta. Gostaria muito de melhorar minha saúde de forma leve e paciência TV. Espero que também, porque TV não ajuda muito na questão da saúde. Mas venha que a gente cuida de você. Mônica, dormir depois do almoço faz mal? Muito mal. Muito mal. Para Ayurveda, a gente não deve dormir depois do almoço, à tarde, isso te prejudica muito, exceto em situações extremas. Por exemplo, uma mãe que não dormiu a madrugada inteira, tá super cansada e ela vai deitar e vai dormir porque o corpo dela tá pedindo. Mas essa coisa de dormir depois do almoço, um cochilinho à tarde, isso pra saúde, na visão da Ayurveda, é péssimo, tá? Qual a quantidade ideal de biomassa de banana verde por dia? Pra quem? Quem que vai comer? Né? Gente, o Ayurveda a gente não trabalha com porções quantitativas, assim, gramas. Você vai comer 200 gramas de carne, 200 gramas de arroz, sei lá, 50 gramas. Tanto que o paciente às vezes me pergunta, Xanda, quantas gramas eu como disso? Eu falo, sei lá, aí você faz um plano nutricional pra saber. Mas o ideal é você sempre comer do tamanho da sua fome.
nunca comer mais do que a sua fome dá conta de digerir. Isso para o Ayurveda é muito agressivo também. Então, às vezes, a gente ficar preso a essa coisa de quantidade, de gramas, de porções certinhas para você comer, te impossibilita de perceber realmente naquele dia, naquele momento, qual é a quantidade naquele dia, naquele momento que você precisa para se equilibrar, porque não é o mesmo sempre. Nem sempre eu vou precisar de 100 gramas de arroz. Tem dia que eu vou estar com mais fome, tem dia que eu vou estar com menos fome, tem dia que meu Agni vai estar mais ativo, tem dia que meu Agni vai estar menos ativo. O dia que eu treinei, que eu gastei mais energia, putz, hoje eu malhei 40 minutos, gastei super energia, suei horrores. Eu vou precisar de uma ingestão maior. O dia que eu não treinei, eu não vou precisar de 100 gramas de arroz. Talvez eu precise de menos, né? Então a gente tem que ter essa consciência dessa percepção. A Ayurveda é percepção. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Tanto que uma das recomendações básicas do Ayurveda é você acordar e perceber o seu corpo. Não é acordar e limpar a língua, é acordar e perceber o corpo. Depois você vai limpar a língua, né? Depois você vai fazer a Alta Bianga, depois você vai fazer aplicação de óleos nos seus orifícios, depois você vai fazer. Porque se você perceber que você não precisa, você não vai fazer. Pita sim. A Inflix é a consultoria de desenvolvimento pessoal e Ayurveda que eu criei. Eu e Cebolinha criamos. Que eu criei, e a gente está com um grupo super legal na turma de terça e na turma de quarta, que a gente tem aulas, né? Tudo isso aqui que eu falo para vocês, mas de uma forma muito mais aprofundada e com uma sequência bem mais organizada, porque tudo é sequência, né, gente? Tipo, você só consegue entender e passar, né, e formar na sua faculdade se você todo dia tá ali estudando sobre aquela coisa, aquele tema, e aquilo ali tá sendo absorvido e digerido por você, não só assimilado, mas digerido, né? Então eu criei essa consultoria para abrir essa oportunidade das pessoas investirem no autoconhecimento com a mesma intensidade que investe na dieta, no trabalho, no lazer, enfim, em qualquer outra área. Então, autoconhecimento, para ser realizado com sucesso, precisa de investimento. Então, por isso que eu criei esse grupo, que funciona muito legal pelas trocas, né, que a gente faz entre as pessoas que participam. Como descobrir o que se pode ou não comer? Fazendo um atendimento ayurvédico. Aí você vai saber sobre a sua individualidade, o que para você faz sentido e não faz naquele momento que você tá. Porque a Anne de hoje pode ser que precise de uma coisa totalmente diferente que a Anne de um mês atrás, ou de um ano atrás, ou 2 anos atrás precisava. A gente muda muito. A gente tem que acompanhar essas mudanças. Por isso que Ayurveda não é você fez um plano ayurvédico e o resto da vida você vai seguir aquele plano ayurvédico. Aí o resto da vida eu vou tomar uma cápsula de cúrcuma em jejum, vou comer khichdi e vou jantar, sei lá, legumes refogados com ghee. Não, você vai variando porque você vai mudando as suas necessidades, o seu padrão de vida, né, as situações que você está vivendo. Oi, Vani, bem-vinda! Recomendações para não perder peso. Procure um profissional ayurvédico e faça uma consulta para saber o que é bom para você e como que você faz para nutrir o seu corpo, ter uma absorção melhor do que você está comendo e uma eliminação e um bom funcionamento do seu Agni para sua saúde. Dizem que o mamão é bom para o intestino, depende do intestino de quem, né? Água gelada apaga os ânimos. Eu li um livro que tinha um questionário para descobrir o dosha. Posso considerar que essa é uma forma de saber o dosha? Claro que não, Fabíola. Menor quem dera. Ia me poupar muita coisa. A pessoa já ia chegar prontinha para mim. Eu ia economizar 1 hora do meu dia para não ter que gastar 1 hora fazendo a anamnese dela. E já ia ajudar ela a criar um plano ayurvédico ali para ela se equilibrar. Mas infelizmente não é assim. Inclusive, essa semana eu atendi... nos últimos 2 dias eu atendi 5 pessoas que chegaram com o diagnóstico totalmente errado desses testes de internet, de livro. A pessoa veio pra mim achando que era Vata Kapha e ela era Pitta Kapha, Pitta Vata, tipo, totalmente lá. Porque tem coisas que não são quantificáveis, né? São coisas totalmente sutis, dignas de observação e análise. Então, por isso que um atendimento ayurvédico é muito importante. Tem algumas pessoas que dão super sorte, fazem lá, porque tem algumas pessoas que têm umas características muito óbvias, assim, né? Por exemplo, um pita muito pita,
pessoa extremamente irritada, extremamente estressada e controladora, e tudo irrita ela, e ela quer arrumar tudo e botar ordem em tudo e controlar tudo, e ela tem azia, e ela tem gastrite, ela tem refluxo, e tudo que ela come ela fica rotando, azedo, e aí ela vai no banheiro e ela, qualquer coisa que abala ela emocionalmente, ela tem diarreia, então ela vai no banheiro 3, 4 vezes ao dia, tem piriri. Esse é um pita clássico. Então ele vai fazer um teste na internet, vai lá, você tem intestino solto? Ou você se irrita fácil? Opa! Você tem tendências à queimação e azia? Uhul! Você tem uma tendência a ser mais controladora e organizada? É só xizinho e vezinho, né? E aí pra ela, claro que vai dar positivo no questão do pita, ela vai saber que ela é pita com certeza. Mas é uma pessoa que tem nuances, né? Eu me irrito às vezes, mas normalmente em algumas situações eu sou calma. Então como é que você responde isso no questionário, né? Então eu sou irritada ou eu sou calma? Porque vai ter lá, você é irritada? Você é calma? Aí você vai responder tipo, talvez pros dois? Então você vai ter, talvez você seja o diagnóstico tal. Então esse tipo de coisa é difícil mensurar. No deserto muito quente, eles ficam tomando chá e não água gelada, mantendo o Agni da galera. Lica, perfeito. Quando a gente fez o cruzeiro no deserto do Saara, o cruzeiro no Nilo, a gente parou no deserto do Saara e na hora que a gente entrou no navio, eles receberam a gente com chá de jasmim. E na época eu critiquei, eu zoei eles e hoje eu entendo perfeitamente e agradeço, peço perdão pela sabedoria, porque realmente faz todo sentido do mundo. Linda, sabe que eu te amo. Ao longo do dia, pode beber água a temperatura natural? Em que momento se toma água morna? Na parte da manhã. Pode e de manhã, principalmente de manhã, porque as limpezas a gente tem que fazer de manhã a gente tá mais aberto, o seu corpo tá super quentinho, porque ele descansou a noite toda, e tudo que ele precisa é de um abracinho, né, uma coisa confortável e que seja mais ou menos da mesma temperatura que ele tá. Então por isso que de manhã a água morna é tão bem-vinda pro corpo, independentemente se tá verão ou se tá inverno, se tá outono ou primavera, porque é a temperatura interna do seu corpo que importa e não a externa. E aí, se você tiver muito frio, você quiser manter a prática da água morna ao longo do dia, é maravilhoso, seu corpo agradece, principalmente se você tem alguma condição vata ou kapha, que são estruturas frias, atributos frios, né? São doshas de atributos frios. Desculpa, deu bug aqui. Vou salvar, tá bom. Maravilhosa, está show a live, ainda bem que a Cecília avisou. Ai, Tetê, obrigada, nem vi que avisou lá no grupo. Banho mono ou gelado? Depende muito da pessoa, depende muito da hora do dia, né? Uma coisa que eu gosto de falar é a gente precisa sempre acompanhar a dinâmica da natureza. Então, você acompanha a dinâmica do mar, por exemplo, que de manhã ele vai estar mais frio, porque ele toma um banho de lua à noite. Então, você tomar um banho na temperatura do mar de manhã, um banho morno para frio, tá? Para você acordar, despertar os seus sentidos. Não gelado. Se você quiser tomar banho gelado, você toma banho gelado, mas eu não tô falando gelado, eu tô falando morno para frio, como o mar estaria, né? Mar da Bahia, vamos pegar o mar da Bahia, que é um mar mais quentinho. E no fim do dia, o mar tomou banho de sol durante todo o dia, então a gente toma um banho morno mais para quentinho, pra gente dormir relaxado, ajuda a relaxar a musculatura, a acalmar, tranquilizar, né? E não pode tomar banho muito quente, principalmente no Brasil, por causa do excesso de cloro, que é muito tóxico para nossa saúde. Alessandra, todas as lives são maravilhosas. Ai, obrigada, eu fico feliz. Eu adoro esses feedbacks, eu fico muito feliz de verdade, porque eu faço de coração para vocês. Então, saber que vocês estão gostando é legal, assim, que às vezes eu não sei se vocês estão gostando e aí eu não faço. É igual comentário e curtida em post que eu peço tanto para vocês fazerem. Isso é muito importante, porque às vezes eu não sei se vocês estão gostando, aí eu não levo mais adiante esse tipo de conteúdo. Agora, se vocês interagem, comentam e curtem, aí eu tô sabendo que tá legal e aí eu continuo, entendeu? E essa interação é importante, principalmente para você continuar recebendo ali, né, os meus conteúdos. Só aparece se você interage. Se você para de interagir, o Instagram entende que você não gosta e ele para de te mostrar. Olha que tristeza para nossa relação. Não é legal. Cafeína é péssimo? Depende para quem, mas a cafeína é um alimento extremamente estimulante e viciante e dependente, causa dependência. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tratar a cafeína como qualquer outra substância que causa dependência, não com uma leveza tipo um brócolis.
cafeína jamais será tratado com uma leveza como o brócolis ou o aspargos ou a couve-flor ou o repolho seria, né? Café atrapalha a digestão, já falei disso, acabei de responder. Obrigada, Natália. Café me causa diarreia, mesmo em pouca quantidade. Devo parar? Com certeza. E, gente, assim, só pra gente encerrar com chave de ouro, que eu acho que eu falei demais. Tem 1 hora que eu tô aqui. Pra encerrar com chave de ouro, você sabe se um alimento tá te fazendo bem ou mal, percebendo a forma como você se sente depois que você come ele. Então, se você comeu carne, mas eu estou fazendo dieta paleo, tá tudo bem. Eu estou seguindo a dieta que um nutricionista ultra mega giga tarefado da agenda super cheia me passou e eu tenho que cumprir. Tudo bem. Mas percebe o seu corpo. Depois que você come esse tanto de carne que tá no seu plano alimentar, você se sente bem? Você é capaz de sair dali e, correr se precisar? Não, eu fico meio empanzenado. Meu intestino não tá funcionando muito bem. Eu fico com gases. Então, esse alimento tá te fazendo mal. Pode vir Jesus na causa falar que esse alimento faz bem pra você. Se o seu corpo tá te falando que não faz bem pra você, você tem que ouvir o seu corpo. Porque ninguém sabe mais de você do que o seu corpo. Então, a percepção é a melhor coisa que tem. Então, se o café te causa diarreia, obviamente que você não pode tomar café, que por alguma razão, naquele momento da sua vida, ele não tá te fazendo bem. Mas não vai ser algo, nunca mais eu vou poder tomar café porque café me dá diarreia. Não, porque você não vai ser a mesma sempre. Pode ser que daqui a algum tempo o café te ajude em algumas questões, né? O café, como qualquer alimento, ele tem coisas boas e coisas ruins, né? Mas muitas coisas ruins, porque ele realmente tem essas condições estimulantes excessivamente por agir no nosso sistema nervoso central, que eu já falei pra vocês. Elô, vai abrir uma turma nova? Então, a questão do Aeroflix, gente, só pra vocês saberem, a gente decidiu o seguinte: eu vou ficar muito cansada se abrir a turma de quinta, que eu tinha colocado que talvez a gente abrisse a turma de quinta pra uma nova turma do Aeroflix. Eu vou ficar realmente muito cansada, assim, porque eu tô atendendo muito, tanto que eu sumi do Instagram porque eu não tava conseguindo, assim. Então, eu fazer 3 consultorias por semana, eu ia ficar muito cansada. Então, a gente resolveu abrir mais vagas pra turma de terça e quarta. Então, a gente vai acolher um número maior de pessoas. Então, se você tiver interesse de participar, manda e-mail pro assessoria@xandafogaca.com. Cissa, põe aí pra mim se você tiver aí o endereço de e-mail, porque a gente coloca você nas turmas já existentes. E como a gente salva, né, a gente deixa 24 horas a última live salva, a última aula salva, você pode assistir para você pegar um pouco do que já foi trabalhado. Quando vai ter a próxima turma? Eu quero... Acabei de falar. A Aeroflix, acabei de falar. Muito bom, a Aeroflix. A Aeroflix tá sendo incrível, amando a Aeroflix. Eu amo vocês amando a Aeroflix. É possível fazer consulta ayurvédica pela internet? Eu não sei se atendimento online entra na sua pergunta, mas hoje em dia, por exemplo, só tô atendendo online. Então, sim, é super possível, tá? Tem vários profissionais ayurvédicos muito bons atendendo online também, tá? Não precisa ser comigo, se você não quiser consultar comigo. Quando for conhecer o boy, é melhor perguntar o dosha. Fabíola do céu, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque a gente fica brincando, né, entre alguns terapeutas amigos, assim, como que alguns doshas são bem compatíveis, assim, e alguns são bem compatíveis, né, e dependendo muito do que você quer, principalmente, eu vou falar muito isso no Aeroflix, assim, a questão da potência sexual, né, da organização, das prioridades, você sabe, o dosha diz muito sobre a pessoa, então você vai conseguir fazer um rastreio ali de como que essas compatibilidades se dão com as suas, né, então faz total sentido, assim. Gisele, vixe, sopita. E rapidinho, isso tudo que eu tô falando aqui, gente, não é o suficiente para você saber a sua prakriti, para você saber a sua constituição ayurvédica. Às vezes você tá vivendo um desequilíbrio de um dosha, isso não significa que seja o seu dosha, tá? Então vou dar um exemplo, já falei isso aqui várias vezes para vocês. A pessoa pode ser vata, mas se ela come muita raiz e muito alimento terra e muita massa e muito pão e muito bolo, biscoito, igual aconteceu comigo quando eu morei na Irlanda, ela vai acabar alimentando o elemento terra dela e vai ficar mais kafa. Então ela vai acabar manifestando características de kafa, tá? Ju, serviu aí, carapuça?
Eu não tenho a mínima ideia do que eu sou. Laguinho marca consulta. Venha marcar consulta. Gases excessivos são erros alimentares. Xandra, e quanto ao banho? Tem indicação disso também, tomar banho de manhã à noite? Eu acho que eu respondi isso. Essa teoria de que a água gelada faz o metabolismo trabalhar para trazer a temperatura corporal e com isso se perde caloria é uma balela. Nossa, pelo amor de Deus. Antes fosse, né, essa estratégia de temperatura super fácil, assim. Então tá, então eu vou comer uma coisa muito quente porque eu vou queimar todas as calorias do que eu comi. Tipo, você vai queimar no máximo o seu esôfago e machucar o seu esôfago, talvez dá até um câncer, né? Terrível essas coisas, tem que tomar cuidado. Adorando suas lives e conteúdos. Obrigada, Ju. Seja sempre bem-vinda. Marina, amo suas lives. Obrigada. Continua com as lives. Eu estava carente de aprendizados. Lica, acho que foi você que me despertou pra isso, na verdade, né? Me chamou no privado pedindo live. E eu falei, nossa, gente, é mesmo. Eu tô tão relapsa que não tô fazendo live. Eu tô fazendo live toda semana. Nem a live com a Vi que a gente faz na quarta-feira eu consegui fazer essa semana de tão... Mas tá bom. Tô ajudando muitas pessoas, graças a Deus. Cafeína, brócolis ou repolho. Depois do detox, tomo 1 ou 2 cafés por dia. Ainda tá muito, hein, TT? 2 cafés por dia ainda já tá num grauzinho, tipo, hard aí. Não encerra não, suas lives são maravilhosas. Obrigada. Bianca, ama as lives, posts e Airflix. E o WhatsApp. Os sinais do corpo são importantes, dicas para cuidar, sentir e só comer se for legal. Exatamente. Percepção. Ayurveda é percepção. Então, se você come, você se sente bem, tá tudo certo. Continua fazendo. Se você come, você tá mal e pode mudar, tá? Então, eu vou dar um exemplo assim. Eu tô super vata e eu tava super vata há um tempo atrás, tava comendo coisas quentinhas, refogadinhas e kitchery, que eu já postei receita pra vocês, né, e purezinho, comida quentinha. Aí por algumas questões eu fui subindo muito meu pita, ficando meio irritada, meio nervosa, comecei a sentir menos frio, e aí esse tipo de comida já não tava fazendo tanto sentido. Então eu peguei mais leve, nas texturas, nas especiarias, nos condimentos, para poder equilibrar meu pita. E é isso, equilibra isso, você ir percebendo e fazendo o que você precisa naquele momento. Assessoria, obrigada, Cessoca. Terça-feira e quarta-feira vai ter vaga, eu quero terça. Terça é às 18 e quarta é às 19, tá? Oi, Vi, bem-vinda! Tão orgulhosa de você. Pergunta o dosha e a posição política. Nossa, assim, perguntar o dosha tá igual perguntar posição política e religião. Já quero saber qual é o meu dosha, combina com o meu. Isso é muito legal. A gente pode falar disso no Netflix depois, se vocês quiserem. Se for pra tomar algo gelado, que seja cerveja. Prefiro não comentar. Eu achei muito maravilhoso você ter falado do café. Antes eu detestava kiwi, mamão, brócolis e tudo que eu amo antes eu detestava. E hoje eu amo tudo isso, ou estamos sempre mudando, como você falou. Tomava 10 cafés por dia, com 2 eu acho que superei tudo, TT do céu. Isso foi depois do programa? Meu pai eterno, tomar 10 cafés por dia, gente. É isso que eu falo pra vocês. A pessoa não pode reclamar de ansiedade, de insônia, de excesso de agitação, dificuldade de concentração, se ela toma muito café. Mas, Xanda, eu tomo café só de manhã, não importa. Tudo que você faz ao longo do seu dia vai interferir no seu sono à noite. O sono é uma soma de coisas que você metabolizou durante todo o seu dia, né? Tipo saldo bancário. Então, se você teve um dia ótimo, você provavelmente vai dormir melhor. Se você comeu super mal, pode ser que você durma mal. Comida caseira congelada é aceita no Ayurveda? Olha, gente, nos Samhitas, nos livros védicos, né, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, você não vai ver nada de comida congelada, porque não tinha congelador naquela época. Mas se a gente for usar o nosso bom senso, né, a comida quando a gente congela, tudo que você tira do pé, tá? Fui lá, tinha uma uva no pé, tirei a uva do pé, ela já começou a oxidar e perder vida. Então, cortei, já tá perdendo mais vida, tá entrando em contato com o ar, né, esse alimento. Cada vez, quanto mais ele entra em contato com o ar, mais ele oxida. Quanto mais ele oxida, mais ele perde vida. Então, quando a gente usa esse bom senso, a comida que você já tirou do pé, cortou, congelou, ela praticamente já perdeu muito do prana dela. Então, isso
considerando que a gente precisa comer comida rica em prana, isso com certeza vai ter consequências. Então, uma vez ou outra você comer comida congelada porque, putz, tô super atarefado, essa semana eu não vou ter tempo de cozinhar, tudo bem. Mas você viver de comida congelada não é nada ayurvédico, tá? Eu mudei o paladar da minha infância, eu dei uma chance no paladar e hoje eu amo tudo e até fico sempre falando como eu passei a vida sem eles. Nossa, a gente muda, né? Ainda bem que a gente muda. Eu aprendi isso com você. Ai, gratidão, que coisa boa. Fico feliz quando eu somo. Tô igual a TT, de 10 passei pra 2. Ju, e aí a gente vai ainda chegar no 2 por semana, não vai? Pra gente não ter que lidar com todo aquele desequilíbrio de pita que a gente teve que lidar. Se Deus quiser. Eu nunca gostei de café, mas nessa quarentena passei a tomar e gostar. Aí eu recomendo o contrário. Na quarentena, todo mundo largando o café, tentando ficar mais zen, porque a parada já tá meio pegando fogo. A não ser que você vá ter muitas atividades aí, vai precisar muito de, né, enfim, dependendo aí, mas eu tô recomendando a galera tirar o café nessa quarentena. Ficar sem café e depois tomar, você fica pulando no mesmo lugar, botão de liga, desliga, fica estragado. Carol, falou tudo, é tipo isso. Você só entende o que o café faz com você quando você fica um tempo sem ele. E a desintoxicação que eu faço com os meus pacientes enfim, né, todas as recomendações que eu passo é justamente ensinar as pessoas a acessarem um pouco isso, darem oportunidade no corpo, no dia a dia, nas práticas, para poder ver aquilo que você consome todo dia, será que tá te fazendo bem mesmo? Agora, será que é isso mesmo que você precisa fazer para se equilibrar? Então, nada que a gente faz sempre, todo dia, é bom pra gente. Então, de vez em quando é bom a gente parar um tempo para analisar. Falar, opa, então isso aqui tá mudando algumas coisas. TT, te entendo. Eu tomava uma garrafa de café por dia antes de consultar com a Xanda pela primeira vez. E cada xícara com 24 gotas de adoçante. Toda errada. Eu falo, gente, que se a Cecília conseguiu se equilibrar do jeito que ela conseguiu se equilibrar, qualquer pessoa consegue. Porque quando eu vou ser sincera, assim, a gente tá super batendo um papo aqui, né? Tipo, eu tenho paciente só às 3h30, então tá tudo certo. Quando a Cecília chegou pra comer... A Cecília é minha assessora, meu braço direito, pra quem não sabe. Quando ela, e antes dela trabalhar comigo, ela era minha paciente. Ela foi minha paciente, minha aluna, durante muitos anos. E ela chegou pra consultar comigo a primeira vez e mandou essa. Eu tomo uma garrafa de café térmica por dia e cada café que eu tomo eu ponho 24 gotas de adoçante. Adoçante. Sucralose, adoçante sucralose, que é o trash do trash do trash. Aí eu juro por Deus, assim, a minha vontade era de pedir pra ela sair, assim, tipo, moça, eu não sei o que fazer por você, eu acho que eu não consigo te ajudar, você está no lugar errado. Mas eu respirei fundo e falei assim, Alexandra, são as provas e testes que o universo está te mandando. Então você precisa acolher essa pessoa e com toda a paciência e amor do mundo ensinar o óbvio. Então vamos. E aí a gente teve resultados incríveis e ela tá super equilibrada hoje, tá tudo certo. Melhor do que o imaginado, né, Sissoca? Eu mudei da água pro vinho, muito obrigada. Se você não tivesse falado pra dar uma chance ao meu paladar, hoje eu não seria o que sou e o que eu amo hoje muito. Obrigada, coisa boa, nossa, coisa linda, eu fiquei feliz. 2 por semana. Tati, ansiosa? Pessoa que é ansiosa não pode tomar café. Ju, você é maravilhosa, aprendo muito, gratidão, eu que agradeço. Tô em 2 cafés por mês, graças a você. Camila, conta pra gente o que mudou na sua vida pra você inspirar as pessoas super cafezeiras a tentar experimentar esse caminho. Oi, Cris! E o descafeinado? Descafeinado não entra, não é ayurvédico descafeinado. Estou 2 cafés por semana, calminha, estou no chazinho de gengibre. Estou fazendo pra você com todo amor, né, mami? Aprendi que tudo que você fala, não vivo sem, e o que você precisa repensar e retirar. Gratidão. A Canadá, acho que sou eu, né? A Xanda falou uma coisa no Detox, que o tripé, café, queijo e pão é o desafio. Melhorei, mas tem muito a superar. Isso aí é com o tempo. À medida que você vai experimentando e testando e vendo que faz sentido mesmo e que tá tudo certo, que esse é o caminho que mais faz sentido pra você, você vai tendo motivação e coragem de tomar novos passos, né? Senhor, 24 gotas, que mudança. Você é foda, fui das 24 pra nenhuma. Pro café sem açúcar, vamos time! Muito melhor que o imaginado. Porque meu marido coloca 3 envelopes de açúcar e não consigo fazer ele mudar. Aí, Elisa, a gente não muda o outro, né?
E assim, a melhor forma que... É isso que eu falo muito pra vocês. A melhor forma que tem da gente mudar o outro é a gente mudando a gente mesmo. Então, a gente inspira. Então, vocês já viram essa coisa de que quando você tá gerando mudanças pra você, no início você é super chacotada, né? As pessoas te zombam, te zoam, apontam o dedo na sua cara e falam, ah lá, tá neurótica, ah lá, tá fazendo mais uma dieta, coitada. E aí você fica, às vezes, até um pouco chateado e desanimado, né? E aí, à medida que você vai mudando, você vai apresentando reais benefícios, visíveis principalmente, né? Porque quando você... Não dieta, tá, gente? Tô falando de mudança de vida, assim, de reeducação alimentar, de consciência alimentar, de consciência de mudança de hábitos e tal. Você vai aparentemente ficando mais saudável. A pessoa saudável, ela é bonita, né? Independente do dosha dela, quando a pessoa tá saudável, ela fica bonita. Aí você fala assim, gente, o que aquela pessoa fez? Ela tá bonita, a pele fica mais bonita, né? O cabelo fica bonito, a postura fica mais bonita, parece que tudo fica mais bonito. A autoestima, né? Quando a gente tá bem com a gente mesma, a gente fica mais bonito. Então aí, quando você chega nesse ponto, assim, de tá tudo mais certo, tudo mais equilibrado com você, a pessoa te pergunta o que você tá fazendo. O que você tá comendo? Que dieta que você está fazendo? O que você está tomando? Qual é a pílula mágica que você está tomando? Ah, você fez plástica. Qual que é o seu cirurgião plástico? Me dá o telefone dele que eu preciso ir. E aí as pessoas pedem indicação. Então eu falo que a melhor forma da gente inspirar os outros é a gente mudando a gente. E isso acontece muito, assim, a pessoa procura a Cecília para consultar comigo e fala, eu quero consulta para o meu marido, ou eu quero consulta para minha irmã, ou eu quero consulta para minha mãe. Aí vou pagar a consulta. Aí eu falo, olha, antes de pagar, eu quero saber se a sua mãe quer, se sua mãe conhece meu trabalho, se sua mãe já me viu, se sua mãe sabe o que é hipnose, ayurveda, se ela sabe o que é psicologia, se ela tá aberta a falar sobre as questões dela, porque senão você vai gastar seu dinheiro, eu vou gastar meu tempo e sua mãe vai gastar o tempo dela. Então, assim, não adianta a gente querer terceirizar as demandas que são nossas. É bem o post que eu fiz hoje pra vocês de autorresponsabilidade. O incômodo que a gente sente em relação ao mau hábito do outro, né, o desequilíbrio do outro, a má saúde do outro, é nosso. A partir do momento que é da pessoa, aí tudo bem, né? Mas enquanto for só seu, é só seu, né? E aí a gente vai despertando essa vontade do outro, inspirando e fazendo na gente, né? A gente serve como modelo para outra pessoa. E é muito bonito isso, porque você vai construindo a sua história e de repente você ganha de brinde o outro querendo fazendo também. Porque ele viu que você não sofreu durante o processo, ele viu que você se esforçou de certa forma, mas que não foi penoso, não foi doloroso para você, foi construtivo, não penoso. E aí ele fala, eu quero isso também, me dá, né? Vencer em Caraiba com você mudou a nossa história. Queremos Spa, vencer com você. Linda, vencer foi muito bom mesmo. Muito na história da Cecília, só que com açúcar. Simone do céu. A abstinência doeu muito, ficou clara a dependência, precisava controlar. Usei o meu pita. Entendedores entenderão, né, Mila? Isso mesmo. Usei meu pita a meu favor. Todo mundo consegue mudar, todo mundo, mas tem que querer. Perfeito. Xanda, onde você fez sua formação ayurvédica? Muita gente me pergunta da minha formação ayurvédica. Na verdade, a minha história com a Ayurveda vem desde quando a minha mãe foi para a Índia a primeira vez, que aí nosso contato com a Ayurveda começou desde que eu tinha 4 anos de idade. E aí a gente morou com um monge tibetano, né? E ele ensinou muito pra gente de budismo, de autoconhecimento, de consciência, de Ayurveda tibetana. E aí, desde então, a partir das minhas demandas pessoais, né, que eu fiquei muito doente, já contei isso pra vocês várias vezes, eu fui fazer minha formação, eu fiz minha formação online, tá? Como se fosse hoje, você quiser fazer uma formação Ayurveda vai ser online, em 2014. O instituto que eu me formei não existe mais, infelizmente ele acabou-se, não conseguiu sobreviver. E eu fiz vários cursos depois, né, pra aperfeiçoar. E a Ayurveda, você tá sempre aperfeiçoando, assim, não para. Então eu tô sempre lendo algum livro e a gente esquece muita coisa porque é muita informação. Então agora eu tô lendo o Ashtanga Yudhayam e eu tava lendo o Charaka há um tempo atrás de novo, mas são livros muito cansativos, assim, muito exaustivos. E tem vários cursos legais hoje em dia na internet que você consegue fazer. Tem os do Ruguê, né? Tem vários pacientes meus fazendo formação do Ruguê. Hoje em dia tem vários conteúdos acessíveis, assim. Até porque
o Ayurveda, ele é ensinado em sânscrito, né? Que é a língua original, é hindu. Então, hoje você tem vários materiais traduzidos, inclusive você tem o Ashtanga Hridaya e algumas versões do Charaka, alguns capítulos do Charaka em português. Mas antigamente não era assim, não. Tá usando colher para raspar a língua já há um tempo. Passei de fase e comprei o raspador de cobre agora. Mudou de fase, evoluiu, maravilhoso. Xanda, você é formada em psicologia e nutrição? Eu não sou formada em nutrição, eu sou formada em psicologia. As minhas formações é psicologia, coaching e terapia Ayurveda. Não sou formada em nutrição e não tenho a menor vontade de me formar em nutrição também. Eu colocava 10 pacotinhos de açúcar na xícara de cafezinho, hoje em dia nenhum. Agora falta tirar a xícara diária de café. Tamo no processo. Comigo foi assim, depois que minha vida mudou após seus atendimentos, várias pessoas perguntaram. Hoje uma amiga contou que fez o primeiro atendimento, é verdade. Ontem, Carlinha. Vou mudar, voltei a te ver agora. Simone, não suma de mim, Simone, fica aqui. Franci, isso aconteceu comigo, Xanda, eu perdi 25 quilos e com isso inspirou muitas pessoas e até o meu marido também, em continuar e também até no açúcar, tomar café sem adoçar. É isso, a gente inspira o outro, né? Trans, além da forma, do tamanho, ação, atitudes. Linda, você é muito linda. Xanda, qual é o melhor raspador de língua? Cobre ou inox? Depende da pessoa, né? O inox tem funções devido ao material dele, o cobre tem funções devido ao material dele e o inox tem a questão de ser um material super sustentável e enfim, e seguro, né? Então depende de cada pessoa. Eu uso de cobre. Eu gosto do cobre. Eu li um livro sobre respiração hindi, me ajudou muito. Dormir, tinha muita apneia. Hindi, enfim. Muito legal. Gente, acho que é isso. Acho que a gente falou muito. Foi super gostosa essa live que a gente ficou aqui batendo papo. Espero que eu tenha esclarecido. Eu vou tentar colocar essa live gigante no YouTube pra vocês. Quem não foi no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha lá. Vai lá, Xanda Fogaça, meu canal do YouTube, dá uma curtida nos vídeos, dá umas comentadas, interage por lá, tem muito conteúdo legal, várias lives que eu fiz aqui pra vocês, eu subi e coloquei lá, tem de TPM, né, tem de ansiedade, tem muita coisa legal por lá. O meu canal é um bebê, ele precisa de força, engajamento, então façam isso, por favor. Alguém sabe se conseguimos pedir reembolso do plano a consulta da Xanda? Como assim pedir reembolso? Não entendi por quê. O café não acelera o metabolismo? O que serve então? Ele acelera, ele age no seu sistema nervoso central, né? Ele acelera o metabolismo, mas isso não quer dizer que seja algo bom, né? Se você já tem um metabolismo acelerado, você vai acelerar ele mais ainda, você vai ter consequências do excesso, tá? É isso. Obrigada, Soninha. Obrigada a todo mundo. Obrigada pela presença de todos vocês. E se vocês tiverem sugestões de lives, podem deixar que eu faço mais na semana que vem, tá bom? Ótima semana, ótimo final de semana pra vocês. Muito obrigada pela presença de todo mundo. A gente se fala numa próxima live. Um beijo. Namastê. Fui!